Partimos para a análise. São nossos convidados Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, e Adelino Cunha, historiador. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Vou começar por si, Adelino. Netanyahu tem repetido nos últimos dias que vai desmantelar o Hamas. Entretanto, já conseguiu executar alguns líderes do grupo, mas tem avisado que pode fazer algo bem pior, uma operação género Blitzkrieg. Caso vá mesmo por aí, caso seja essa a opção deste governo de emergência, pode passar rapidamente de agredido a agressor. Isso estará a pesar na decisão do governo de emergência que reuniu hoje pela primeira vez? De facto, é como a Manela me diz, já se ultrapassou aqui uma barreira moral que nós não esperaríamos há um tempo que ela se ultrapassasse. O que me leva muito a pensar sobre isto, sobre como é que se perdeu tão depressa, não é, estes limites e destes crimes hediondos de ambas as partes. Porque este conflito não é novo, aliás, é um pouco como o século XX está novamente da nossa porta. E não são apenas estes 75 anos de conflitos do século XX, são 3.000 anos que também estão para trás. Ou seja, é a terra que é prometida, que é reivindicada por as três religiões monoteístas, que é o cerne da questão. O que é novo neste momento é a forma como as partes, e aqui o Hamas é apenas uma das partes pequena em relação àquilo que é a causa da Palestina, está a encarar esta guerra. Eu acho que tem a ver com isto. O facto de ser uma terra prometida, ter esta carga toda por trás, ser 3.000 anos de história, de ter um passado traumático, a forma como Israel foi fundada, a desagregação primeiro do Império Otomano, depois a criação daquela autoridade do Reino Unido durante um período de tempo muito curto, desde a Primeira Guerra Mundial até depois ao pós-guerra. A forma como o Estado de Israel foi criado, a ideia foi um pouco esta, foi como é que podia-se evitar que os judeus não fossem vítimas mais no Holocausto, como é que se podia agregar as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. E criou-se este Estado, que é no fundo que é o Estado judaico, que cumpre uma promessa, que é o povo eleito, que são os judeus, que no fundo cumprem a sua aliança com a sua religião. Para os palestinos, isto representou a perda também de uma pátria histórica, enfim, também de 5 séculos. Acima de tudo, representou para os palestinianos a ideia de uma certa iniquidade daquilo que eles chamavam como imperialismo ocidental. Esta questão nunca ficou resolvida e, portanto, uma vez mais, o passado que vem até nós, e talvez tenha a ver com isto, com o facto das partes, todas elas, e aqui é mais do que uma, são mais do que 3, encararem a guerra como uma guerra existencial. E quando uma guerra santa é existencial, e acabando por responder à pergunta da Nelma, não há aqui nenhum limite moral nenhuma das partes, e isso é que é o chocante. Ricardo, enquanto aguardamos para ver se esta resposta de Israel será mais avassaladora ou mais cirúrgica, ainda estamos para saber o que é que estará a ser preparado. O Irão já avisou que vários países do Médio Oriente estão com o dedo no gatilho, prontos a disparar se assim for preciso. Que países ou que organizações acreditas e com que interesses podem vir a intervir nesta guerra? O caso mais evidente é o caso do Líbano, um pouco também de algum caso da Síria, mas o mais importante é o Líbano, é o mais clássico e, aliás, ao longo desta semana toda houve algumas interações com o Líbano, que é dominado, não é o Estado libanês, é uma espécie de Estado paralelo, que é o Hezbollah, que é completamente financiado pelo Irão. Parece-me o caso mais evidente, e é por isso, sobretudo, que os porta-aviões americanos estão muito perto, estão no Mediterrâneo perto, é sobretudo para tentar avisar outros países que não interfiram no que vai acontecer. Aliás, hoje também o presidente francês, Emmanuel Macron, falou com os líderes iranianos para dizer que não interfiram no que vai acontecer. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, ou França ou outros estão a dizer isto a estes vários países, estão em simultâneo a falar com Israel, a pedir para haver contenção e haver um cumprimento daquilo a que se chama as leis da guerra. Toda a gente acha que é isso que está a fazer atrasar a operação militar. Isto e outra coisa, isto é alguma pressão internacional, que é, do ponto de vista público, dizerem estamos ao vosso lado, vocês têm o direito a defender-se, mas depois nos bastidores, nas conversas diplomáticas, a dizerem que não podem cometer crimes de guerra uns atrás dos outros, porque isso coloca-os num problema, coloca-os numa situação insustentável e coloca também os países que os apoiaram, caso dos Estados Unidos, caso da maior parte dos países da União Europeia de uma forma absolutamente declarada, e outros que podem ficar numa situação difícil. Ao mesmo tempo, Israel está a ganhar tempo também para uma ofensiva que eu acho que não há grande tipo de dúvida sobre que vai existir, porque quando o que Israel disse é que quer erradicar o Hamas. A partir do momento em que quer erradicar o Hamas, e aliás usou uma expressão que é o Hamas é o Estado Islâmico, não tem nada a ver, mas quis fazer um paralelismo, o Netanyahu, que é, assim como os Estados Unidos quiseram acabar e outros quiseram acabar com o Estado Islâmico. Ora, acabar com o Estado Islâmico significa tomar cidades que ele controla, neste caso a cidade de Gaza, e expulsá-los de lá. E isso remete-nos para aquilo que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, em Fallujah ou em Mossul, o que demora muito tempo
e é uma guerra extremamente difícil, onde vai haver baixas enormes dos dois lados, ou seja, os Estados Unidos tiveram também muitas baixas, Israel vai ter seguramente. E até agora já houve quase 4.000, já é um número... Mas eu nem estou a falar destas, eu estou a falar agora das depois. Até agora já houve 4.000 e, portanto, e vai haver mais nos próximos dias. Eu estou a falar depois, sim. Porque uma coisa é aquilo que Israel tem feito a ter nos últimos anos, umas incursões, ou então os bombardeamentos, normalmente através feitos por aviação, ou então por marinha. Neste caso será provavelmente um ataque que vai envolver aviação, marinha e forças terrestres, mas a questão não é a entrada, é o que se segue a isso. E porque para erradicar o Hamas, pelo menos da cidade de Gaza, e decapitar o Hamas, nós estamos a falar de uma batalha extremamente complexa e onde inevitavelmente vão existir muitas baixas civis. Que talvez esteja a demorar mais tempo do que aquilo que se podia pensar. Adelino Cunha, várias leituras dizem que o Hamas está a trazer Israel para uma armadilha, não só por conhecerem muito bem a faixa de Gaza, mas também para mostrarem ao mundo aquilo que Israel é capaz, no sentido de acreditarem que um banho de sangue está para vir. Considera também esta leitura que Israel vai acabar por perder a noção de que os fins muitas vezes não justificam os meios? Sim, eu acho que o grande risco que se corre aqui, e acompanho um pouco disso, Ricardo, é que aquilo que é uma punição legítima para um ato terrorista se transforme numa limpeza étnica. Eu creio que não há como Israel destruir o Hamas sem, em primeiro lugar, seja uma ação que seja sangrenta e que provoque, uma vez mais, um número elevadíssimo de baixas civis. Claro, tudo é diferente do que é uma limpeza étnica, atenção. Eu queria explicar isso exatamente, sim. Com esta cautela. O Hamas há de estar numa cidade subterrânea, portanto terão preparado, quando digo cidade, evidentemente estou a ser generoso. Um pouco exagerado. Exatamente, mas estão lá, ou seja, é necessário que eles saiam, estão lá os reféns também, isso é que é a questão que é incrível, os reféns continuam lá dentro, é impossível, penso eu, que haja uma operação militar com esta envergadura sem que ela seja de facto um banho sangrento. A limpeza étnica tem a ver com isto. Quando se está a pedir ao povo palestiniano que saia da sua terra, e se alguém tem saído sistematicamente são os palestinianos, o que não se está a cautelar é aquilo que nunca se acautelou, que é o direito ao regresso. E toda a gente sabe que os palestinianos saindo, seja para o sul de Gaza, para o Egito ou para o Líbano, eles não vão voltar. Ou se voltarem, voltam a vir para campos de concentração. Esta é que é a questão, que é um povo que foi sempre martirizado. O Egito não vão porque o Egito também não quer. Também podemos falar sobre isso. Palestinianos com dupla nacionalidade. Isto nunca se acautelou. Os salvos acordos de Oslo e depois acima também de Camp David e até a própria Declaração de Londres, havia sempre a questão que era, quando se chegasse à conclusão que era necessário que ambos os Estados se reconhecessem mutuamente, perderia efeito esta questão do direito à pátria. E para um povo como o povo palestiniano, este êxodo permanente, este trauma de estar sempre fora de casa, do êxodo permanente, é muito delicado. Portanto, não se pode pedir aos palestinianos que, uma vez mais, penso eu, não é, abdiquem da sua pátria. E esta é que é a questão, quando falei sobre limpeza ética, tem a ver com isto, com, uma vez mais, esta desmobilização do povo. Embora os judeus também tenham, evidentemente, um passado também, eles próprios judeus. A questão que se vai colocar é, há uma solução imediata? Eu diria que ninguém sabe qual é que é a solução. Isto são 75 anos de conflito, mais 3.000 com a questão religiosa. Devia haver imediatamente alguém que pudesse intervir, ou um intermediário que fosse reconhecido. Mas é um problema que é muito complexo. Se fosse fácil, não teríamos tanto tempo para resolver. A questão de fundo manter-se sempre aberto, que é a única solução, parece-me, que hajam dois Estados que se reconheçam mutuamente. E essa questão estamos muito longe dela ainda. Sim, mas o Hamas nasceu contra isso, não é? O Hamas nasceu contra isso, contra os acordos que começam em 1991 no Encontro de Madrid e que depois chegam, e o Hamas nasceu contra isso, não é? Um pouco aquela ideia de que o próprio Israel é que fomentou e ajudou à criação do Hamas, não, que é parcialmente factual e que deu sobretudo muito jeito na altura porque era para enfraquecer a Fatah do Yasser Arafat, mas o Hamas de hoje não tem nada a ver com isso. Claro. E o problema aqui é que acabar com o Hamas, que é aquilo que o Israel quer fazer, é uma tarefa extremamente complicada, mas que o Israel vai tentar fazer até ao limite, porque faz parte da natureza do que é o Estado de Israel. E eu acho que vai representar uma guerra sem qualquer precedente histórico para Israel. Não tem precedente. Porque as outras guerras, teve guerras contra Estados, em 67 e depois em 73, e depois teve uma guerra no Líbano, várias guerras no Líbano e outras também em Gaza, mas que não eram de aniquilação, não eram para decapitar
necessariamente uma organização, era para limitar. Quer dizer, no caso do Líbano, houve uma vez que tentaram deitar um governo abaixo e correu-lhes muito mal, foi quando nasceu o Hezbollah. E aqui as consequências vão ser muito complicadas. E por isso é que os paralelismos com o Iraque são bastante bons, com o Afeganistão, mas sobretudo com o Iraque. Porque o Iraque, por causa do facto de serem cidades. No Afeganistão, a maior parte dos talibãs e sobretudo da Al-Qaeda estavam depois, enfim, noutras zonas do país mais montanhosas. Era uma situação diferente, muito difícil do ponto de vista militar, mas que não era estar no meio de cidades cheias de pessoas e com militares ou milicianos, ou o que lhes quisermos chamar, escondidos no meio de civis e no meio de hospitais e de escolas, que é o que passa em Gaza. E por isso é que isto faz muito lembrar. E as pessoas que têm estado aqui a comentar e conhecem bem a realidade iraquiana têm sempre feito a comparação com o que os americanos passaram em Mossul e em Fallujah. Numa dessas cidades isso demorou 1 ano a tomar, 1 ano a conseguir tirar de lá o Estado Islâmico. 1 ano, porque a outra hipótese é chegar lá com a aviação e bombardear tudo, e isso sim é um massacre, não é? Não sendo um massacre, e esse é que é o ponto, é que Israel agora vai ter toda a gente com os olhos de olhos postos. E para os países ocidentais isto levanta um problema extremamente complexo, sobretudo para a União Europeia. Os Estados Unidos está mais, digamos que a sociedade americana, a opinião pública é mais, não digo conivente, mas compreensiva para alguns crimes de guerra e algumas situações um bocadinho mais destrutivas. Nos países europeus isso não é assim, não é de todo. E são países que muitos deles têm populações árabes em grande quantidade, sobretudo países como França, como a Alemanha, mesmo a Inglaterra, que não faz parte da União Europeia, mas faz parte da Europa, e são países que estão há 1 ano e meio a condenar veementemente a Rússia pelos seus crimes de guerra e que de repente podem ter um aliado seu, ao lado de quem estiveram nesta última semana de forma absolutamente veemente, a fazer coisas parecidas e, portanto, isso é extremamente complicado. Adelino Cunha, acha que é exagerado comparar estes ataques do Hamas ao 11 de setembro? O meu problema com a história é sempre, estamos a dizer sempre que é uma coisa nova, é sempre histórica e é sempre uma coisa sem precedentes. Não consigo comparar, honestamente. Mas só queria discordar numa questão que o Ricardo disse em relação ao Hamas, sobre quem é que criou o Hamas. Eu entendo a forma como se coloca a questão e essa reivindicação da paternidade. Mas quem criou o Hamas, ou seja, quem criou este terrorismo, são as circunstâncias. Não tem que haver um pai biológico no sentido logístico. Foram as circunstâncias, não é? Porque desde sempre que os palestinianos recusaram reconhecer Israel. Aliás, aquilo que é visto por Israel como a guerra da independência, logo a seguir a 48, não é? A primeira Liga Árabe que se forma para tentar derrotar logo o Estado nascente, ficou logo claro que para aquilo para os palestinianos era, de facto, a guerra da resistência, que era uma coisa que era inaceitável. E esta questão nunca ficou resolvida. Mesmo nos 3 momentos, como me lembro, mais significativos, esta questão nunca ficou bem resolvida de saber como é que os palestinos poderiam aceitar ou não. Aquilo para eles é a tal chamada a catástrofe, não é? Em relação às comparações com setembro, do ponto de vista do impacto psicológico, eu admito que sim. Eu acho que a ideia do 11 de setembro faz sentido para o país, ou seja, aquilo que o 11 de setembro representou nos Estados Unidos é provavelmente aquilo que o 7 de outubro representa no Estado de Israel. Eu ia dizer isso. Não é para nós no mundo, é para quem vive naquele país. Eu ia dizer isso, ou seja... No mundo, a perspectiva seria essa do consentimento que foi dado aos Estados Unidos pela comunidade internacional, se agora também é isso que iremos assistir com Israel. Diferente. A questão é que, de facto, o que se passou naquele dia e meio, foi uma coisa que nós não vimos. A questão das crianças, dos bebés, das mulheres, dos idosos, é uma coisa que é inimaginável. Ou seja, nós não temos, aqui sim, não temos memória de um ato deste ano feito a céu aberto, não é? E isto, de facto, nesse sentido pode ser comparável. Mas não podemos esquecer que não é uma história apenas com 1 ano ou com 6 meses. São 75 anos de história em que os palestinianos estão em campos de concentração. Aliás, a própria faixa de Gaza é gerida nos períodos de crise como se fosse uma prisão a céu aberto, com setores que são divididos. Houve, como o Ricardo há pouco disse, um ataque em 82 ao norte do Líbano, que matou muitas pessoas num campo de refugiados. Portanto, nunca se pode perder esta memória, que os palestinianos são exilados dentro da sua própria terra. Com total conivência das tropas israelitas, perpetrado por milícias. E que levou depois à queda do próprio governo israelita, não é? Sim. Esta questão é muito delicada, porque sendo massacre de Sabra e Shatila. Sendo uma guerra existencial e uma guerra santa, não há nenhum território para que as partes possam chegar aqui a um território mínimo de entendimento. O tema do 11 de setembro é importante porquê? Porque esse paralelismo foi bem feito. Deixa-me só pontuar, Ricardo, que estas imagens que assistimos são em direto neste momento na faixa de Gaza, que está a ser bombardeada, como de resto já foi durante o dia, mas neste momento era importante pontuar que estas imagens são em direto.
Sim, e vão continuar provavelmente a existir, porque o que Israel tem feito ao longo dos últimos dias, além de algumas incursões por terra, têm sido bombardeamentos de alvos que eles consideram do Hamas e, aliás, divulgação de terem conseguido eliminar alguns dirigentes. O tema do 11 de setembro, do ponto de vista interno, tem muito paralelismo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a seguir ao 11 de setembro, permitiram um controle dos cidadãos, quer no nível de telecomunicações, quer na segurança nos aviões, quer uma série de questões que eram completamente impossíveis de admitir para quem conhecesse os Estados Unidos antes do 11 de setembro. E que, aliás, continuam a afetar muitos de nós em todo o mundo, muitas coisas do ponto de vista de segurança nunca mais foram as mesmas. O mundo mudou mesmo. Do ponto de vista internacional, eu acho que é diferente. Na altura, o apoio aos Estados Unidos foi quase total. As pessoas esquecem-se, mas foi o primeiro país a oferecer bases militares para os Estados Unidos terem os aviões para atacar o Afeganistão. Foi a Rússia. Vladimir Putin, na altura, ofereceu bases na Rússia. Porquê? Porque era para erradicar a Al-Qaeda. Aí está, a Al-Qaeda estava no Afeganistão, mas a Al-Qaeda não mandava no Afeganistão. A Al-Qaeda já tinha sido expulsa de vários países, sobretudo do Sudão, e o Bin Laden estava numa zona, tinha campos de treino no Afeganistão, e portanto era para bombardear isso, e já agora, e depois os Estados Unidos acabam por entrar para afastar o governo dos talibãs. E a maior parte do mundo era contra o governo dos talibãs, que eram uns extremistas absolutos medievais, como ainda são hoje, islamistas, e portanto muitos outros países islâmicos não estavam propriamente contra o afastamento dos talibãs. O que aconteceu? Correu muito mal, os Estados Unidos ficaram lá 20 anos e saíram, como sabemos, da maneira como saíram em 2021, numa saída desastrosa, e os talibãs já estão outra vez no poder. Portanto, hoje as coisas são um bocadinho diferentes. Aí o paralelismo eu acho que não é tão grande, não existe na questão da solidariedade e naquilo que, em algumas declarações, se calhar até excessivas, que a União Europeia fez, no sentido de que Israel tem direito a retaliar. Por exemplo, a viagem de Ursula von der Leyen e de Roberta Metsola foi de alguma forma constrangedora até? Eu acho que o problema, não foi, mas pode vir a ser. Ou seja, qual é o problema de estar ali? Não é o momento, é sobretudo daqui por umas semanas, se a guerra se transformar numa guerra brutal e se forem cometidos crimes de guerra, como alguns já estão a ser, e aí é que eu acho que houve pouca ponderação, não da parte dos Estados Unidos, porque a política americana é completamente pró-Israel e, portanto, aí não havia grande hesitação. Sim. As declarações eram evidentes, e se fosse um presidente republicano, agora um presidente democrata, eu acho que seria rigorosamente igual. Aliás, Joe Biden dá-se muito mal com Netanyahu e, portanto, não é... E o Anthony Blinken, apesar de ser judeu, dá-se muito mal com o atual governo de Israel, que é um governo com um país apoiado por partidos ultra-radicais e de extrema-direita. Mas para a União Europeia a questão não é a mesma. O Israel, que não pode ter nenhum tipo de comparação moral com o Hamas, não pode, isso é uma coisa que eu acho que não faz nenhum sentido. Apesar disso, Israel não é conhecida nem por cumprir as resoluções das Nações Unidas, nem por cumprir muitas vezes o direito internacional. E, portanto, para a União Europeia é extremamente complexo não o apoio de princípio, ou por outro, não a condenação do ataque do Hamas, que é uma condenação que tem que ser feita, não o apoiar Israel na sua necessidade de defesa e até na sua necessidade de retaliação, mas a questão é que retaliação. E nós já percebemos que a retaliação, sobretudo se for para erradicar o Hamas da cidade de Gaza e de Gaza, mas sobretudo da cidade de Gaza, numa cidade daquelas que vamos assistir a uma batalha como provavelmente não tem precedentes muito recentes, a não ser os casos de Mossul e de Fallujah, uma guerra nos lembramos bem. Porta a porta. Se permitir, a minha questão quando se fala sobre Israel e o Hamas é que isto não é entre o Estado de Israel e o Hamas. Se nós colocarmos as coisas nesse sentido, que isto é entre o Hamas e o Estado de Israel, o que nós estamos a dizer é que não há margem nenhuma para se negociar, porque não se pode negociar, evidentemente, com o Estado terrorista. É esse que é o risco. Quando se compara com onde sempre, eu entendo onde tu queres chegar, mas eu quero chamar a atenção para isto. Este problema da criação dos dois Estados, o Estado árabe e o Estado judaico, não pode ser reduzido à questão do problema que é o Hamas, que representa, e não se pode negar que representa uma parte dos palestinianos, mas não representa a Palestina. Se o diálogo for entre o Estado de Direito, como o Estado de Israel, e o grupo terrorista, coitados dos palestinianos, não é? Não vai sobrar pedra sobre pedra, não é? Portanto, se nós não formarmos o meu problema, e não estou a dizer que estás a formular mal, estou a dizer que eu prefiro formular de outra forma, que é,
tem que se colocar a questão entre os Estados, ou entre quem representa. Mas qual Estado? Neste caso foi o Hamas. E o Hamas até foi eleito. Claro. Aliás, Isso foi eleito, e se calhar se houvesse eleições na Cisjordânia também ganhava. Essa é que é. Certo. Agora não sei, mas até há 15 dias se calhar ganhava as eleições. Aliás, por isso é que nunca mais houve eleições na Cisjordânia. No fundo é quase uma dupla penalização, não é? É ter o Hamas a governar a Gaza e eu de ser o Hamas que representa. E esse é um ponto que é uma coisa completamente nova para Israel e que noutros países tiveram uma grande tradição disso, e nos últimos anos os Estados Unidos teve alguma prática que correu sempre mal, que é a ideia das mudanças de regime, não é? É que é o entrar militarmente, ganhar uma guerra e mudar o regime. Os Estados Unidos correu-lhes muito mal isso no Afeganistão, correu muito mal no Iraque e todas as experiências. Como é que o Estado de Israel... E Israel nunca fez isso. Israel nunca fez isso. E a única vez que tentou fazer, que foi no Líbano, correu-lhe muito mal. E nasceu o Hezbollah. Mas a pergunta é essa, que ninguém fez ainda. Vamos supor que vai acontecer um banho de sangue. E o dia seguinte? Como é que vai ser o dia seguinte? Ou seja, além dos feridos, dos mortos, da falta de alimentos, de medicamentos, de água, além do êxodo que vai se provocar, quem é que vai governar a Gaza? Israel vai depois retirar novamente para trás daquela cortina de ferro que criaram? Ou vai estabelecer uma espécie de governo militar sobre aquela área? É porque essa questão é delicada. E ninguém quer ir para lá, as Nações Unidas não vão querer ir para lá, não vão querer ir capacete. Pois não vão poder ir capacetes azuis. Então, o que é que vai Nós lembramos o que aconteceu no Líbano, quando havia tropas nos anos 80 francesas e americanas, e os americanos acabaram por sair. E depois, mais tarde, os franceses, quando começou a haver ataques com aqueles caminhões com bombas, e o Ronald Reagan mandou sair as tropas americanas porque não era possível aceitar aquilo perante a opinião pública americana. Portanto, não vai haver... sinceramente, qual é a solução? Eu não faço ideia. Agora, eu acho que neste momento, atenção, há um ponto que eu tenho dito em algumas intervenções, que é, nós comparamos os Estados são todos iguais no sentido, um Estado é um Estado do ponto de vista de direito internacional, mas Israel tem uma razão de existir diferente da dos outros países. Não há mais nenhum país no mundo que exista pela razão pela qual existe Israel. E a mobilização Israel, de tantos israelitas deve ser também por isso, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de segurança e de sobrevivência histórica. Não há mais nenhum país do mundo que tenha essa razão de existir na sua base. E isso vai provavelmente levar a uma retaliação brutal, provavelmente sem saberem bem o que é que acontece no chamado dia seguinte. Deixa-me dizer isto, para concordar. De facto, essa é que é a questão, comecei por aí, a questão religiosa. Não é só religiosa, atenção. Sim, mas a questão não é... Não, Adelina, e não podes dizer isso, não é só religiosa. Não, é religiosa neste sentido. Os foram massacrados em Portugal, foram massacrados em Espanha, foram expulsos de Portugal e de Espanha, Ricardo, foram massacrados em vários países da Europa, depois na Europa Central, depois na Europa de Leste. Ou seja, deixa-me deixar-te terminar, só queria chamar este ponto. Não, deixa, mas não é só uma questão religiosa. Não, certo, mas eu concordo contigo neste sentido. Questão religiosa no sentido da ligação à Terra Santa, que é reivindicada pelas 3 religiões monoteístas. E a questão é, Israel, quando é fundado, quando os antigos hebreus reivindicam a pátria, estabelece esta aliança entre o povo eleito e Deus. E esta questão de ser o povo eleito, parece-me que criou aqui uma história que é claramente dentro de uma perspectiva teológica. E o que as matas são preças, e é por isso que Israel... Essa questão, embora venha com 3.000 anos, é uma questão que depois nasce a sério no século XIX. Mas a necessidade histórica, ou seja, Israel tem uma necessidade... E nasce no século XIX por causa do profundo antissemitismo que começou a existir, que renasceu na Europa. Mas nós, nesse aspecto, nós não estamos em desacordo. Nomeadamente em países como França e como a Alemanha. Eu só costumo a atenção para esta memória, que é uma memória antiga, que embora o século XX tenha trazido para cima da mesa, é uma questão que é muito relevante, a questão da terra, do direito à terra, e agora é direito à terra e também aos recursos naturais, ao direito de defesa. Esta questão para Israel será sempre uma questão fundamental. E se nós achamos que Israel vai abdicar desta questão de ligar a sua história à sua defesa, estamos enganados. Portanto, Israel precisará sempre fazer esta ligação. E será uma questão difícil de resolução. Adelino Cunha, e mediadores para o fim desta guerra, quem é que poderão ser? Eu parece aqui uma questão com o António Guterres, porque sempre falo sobre alguma questão, falo sempre sobre... Mas eu vejo sempre as Nações Unidas como um mediador natural para este tipo de conflitos. Aliás, E é um grande crítico das Nações Unidas no caso da guerra na Ucrânia. Sim, bastante. E neste caso, ele hoje fez uma declaração que parece interessante neste sentido. Pediu 2 coisas. Pediu que Israel, de facto, que respeite os direitos humanos e pediu uma coisa de uma forma que me pareceu bastante veemente, que é preciso que o Hamas liberte os reféns sem negociar. E esta questão de não negociar parece-me que é relevante. Ou seja, não há espaço para negociar com este Estado. Isso tem que ficar claro. Eu diria que é preciso, de facto, fazer o essencial. Um cessar-fogo que permita que as populações tenham acesso à água, aos medicamentos, à saúde, e a seguir arranjar alguém que faça uma intermediação. Não vai ser fácil. Não vai ser, mas a própria ONU, penso eu, que não tem espaço
para o fazer. Vai ser difícil encontrar alguém que faça a mediação. Ou é um país que isoladamente consegue protagonizar aqui uma solução, o que não me parece a curto prazo viável. Ou... Não encontra nenhum país capaz de mediar? Aquilo é um caldeirão, ou seja, não, na verdade não há aqui nenhum país que possa... Historicamente foram sempre países fora dali, não é? Sim. Depois dos acordos de Madrid, ou dos encontros de Madrid, houve uma troika, não é? Que era os Estados Unidos, acho que a Rússia e a União Europeia. Depois houve a Noruega, também os países nórdicos estiveram muito envolvidos nisso. Agora nunca podem ser países ali da região, é muito difícil. Eu vou dizer uma coisa, peço por estar a dizer, mas se a sugestão é se a Rússia poderia ser um mediador, eu acho isso uma alucinação completa, não é? É pior do que isto, só se o próprio diabo descesse para negociar ali, não é? Eu sei que não era a questão que ele mais estava a sugerir, mas ou seja, não faz nenhum sentido. Eu ouvi algumas pessoas fazer essa sugestão. Parece-me uma loucura sequer do ponto de vista conceptual. Para dizer isto, há uma dificuldade. Não vamos conseguir encontrar um mediador para resolver bem o conflito, porque o mediador tem que ser reconhecido por ambas as partes. E neste caso, ambas as partes é mais do que uma e não se vê que em nenhum país possa fazer essa mediação. Mesmo os países árabes, que é muito interessante, fala-se muito, e o Ricardo há pouco fala sobre isso, porque é que eles não querem receber os palestinianos? Na verdade, ninguém quer. Ninguém quer. Nem nunca quiseram, não é? E os Estados árabes não querem, porque os palestinianos têm atrás de si o lastro do Hamas e atrás de si o lastro da Irmandade muçulmana e de umas versões da Al-Qaeda. Portanto, ninguém quer os palestinianos dentro do seu território. E os países árabes têm uma questão, que são autocracias. O que pode acontecer daqui a um tempo é as manifestações pró-palestinianas, se serem do controle, vão ser anti-regimes, não é? E nenhum regime autocrático de um país árabe vai querer manifestações de rua que podem facilmente passar, penso eu, não é? De serem contra Israel para serem contra o próprio regime. Adelino Cunha, Ricardo Costa, muito obrigada por terem vindo ao Jornal da Noite. Até uma próxima.